Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Hashtag Projetos. Hoje nós vamos falar com um assunto bastante interessante, que é com a Maria Brandão. A Maria Almeida Prado Brandão, que faz a arte de pintura, a arte de pintura em quadros, em louças, e ela vai contar essa história de como ela faz isso, como ela começou, que vai ser bastante interessante. Maria, como é que tá? Tudo bem? Tudo bom, Carlinhos? Tudo ótimo. Então, Maria, vamos falar um pouco aqui, né, para as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, o seu início, né? Como que você começou a perceber que gostava, né, de pintar, né, que você tinha essa criatividade, esse dom? Então, os meus pais, eu nasci, eles já tinham 41 anos e eu era muito levada. Aí, a única coisa que eu parava era pintando. Então, sempre eu tive tinta, papel, tecido, né? E com isso, até hoje, acontece na minha vida, né? Então, é o momento que você achou para ter a calma, você com meus você pais mesmo. perceberam isso, né? Sei. Ali ela fica tranquila, Sim. né? Então, a vida inteira eu pintei, né? Sim. Fiz muito curso com a Elisabetini, em pastel. Então, sempre eu fiz cursos, né? Só que eu sempre imaginei que fosse fazer veterinária, né? Porque eu gostava muito de animais, né? No fim, eu fiz artes plásticas. Na faculdade que eu conheci arte na IFE. E quando eu conheci arte na IFE, eu falei, nossa, a minha vida é isso aí. Você se identificou logo de na começo. hora. E isso foi acho que foi em agosto, setembro. No final do ano eu me formei, em 92. Em janeiro de 93 eu comecei que começou a vir as ideias e daí que começou em janeiro de 93. 93, então fazem Já fez 24 anos. 24 anos. 24 anos. Opa, já exagerado. 24 anos. É verdade, realmente uma vida se É uma dedicando, vida. Né, a Vida pintura, de cada arte, né? É a arte. E aí então eu achei interessante. Você então, vamos dizer, pintava desde pequena, pelo que você está falando, e claro, você talvez não tivesse assim, né, nem conhecimento de estilos, de arte, né? E aí então você foi fazer faculdade. E foi engraçado que uma vez meu pai foi jogar um campeonato, acho que foi em Lins, e era um clube e tinha, sabe, professor com a criançada para pintar? Sim. E ele chamou Tipo a atenção da minha mãe. Ah. Essa menina tem um colorido muito bonito, né? E é uma coisa que meu trabalho, eu acho que meu desenho, eu gosto de desenho simples e quem manda é o colorido. Entendi. Para mim o que é o importante ali são E aí que te levou, né, a esse estilo? É esse estilo arte naif, que é pura naif. Naif. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente, vamos dizer assim, né, que como um leigo, um apreciador dessas artes, mas ainda como leigo, a gente ouviu falar muito do primitivismo, né? Então me explica um pouco mais como que é essa linha primitivista e como surgiu o naif. Então, a Bienal de Arte Naif, hoje em dia eles classificam assim, naif, primitivo e ingênuo. Né? O naif seria mais com perspectiva, né? Tem sombra, tem luz. O primitivo já é o meu, que é colorido e sem perspectiva. Né? Tudo na mesma... Com o mesmo plano. No mesmo plano, né? E o ingênuo, geralmente, antigamente, isso quem fazia muito seriam os analfabetos. Sim. Tinha o Antônio Poteiro, que era um cara muito conhecido, ele fazia potes de barro. Sei. E ele começou a pintar, tanto daí ele aprendeu a escrever só, eu acho, não sei se era Poteiro que ele assinava, sabe? Sim. Então aprendia só a assinatura. A assinatura dos quadros ou dos objetos. E um cara super famoso. Tinha o Zé Antônio da Silva também, outro muito. Esse aí eu cheguei a conhecer até o Zé Antônio da Silva. E são pessoas assim muito puras, assim, sabe? É engraçado que é uma profissão assim que não tem muito esse negócio de rivalidade.
Sei, sabe? sei. Como a Bienal, a gente se encontra de 2 em 2 anos, né? Sim. E todo mundo fica contente de estar encontrando o quadro, estar lá participando. Então não tem essa, sabe, essa coisa de... Sei, ali é uma ajuda mútua, provavelmente esses encontros, vocês conversam muito sobre os detalhes, os temas que estão, né, trabalhando, E né? é uma Porque existe, festa, eu acho né? que no Porque mundo inteiro uma corrente ou até muito uma... na França, né? É muito... A Naif é muito lá na França. Muito forte lá. muito forte lá. E você falou que a Naif, vamos dizer, uma tradução dela é ingênuo, Ingênua, quer dizer, é uma arte pintura, pura. até a gente realmente, às vezes assim, parece assim, realmente até uma pintura de criança a princípio, né? Sim. E que, claro, tem o seu desenvolvimento. Só que ela tem um monte de coisa por trás, né? Um monte de coisa por trás, que vai dar realmente esse valor de apreciação, de graça, de beleza, né? E nós temos a Bienal, que é a Bienal que é uma coisa... Que reconhece e põe o seu nome pintura, no... Né? Então, é lá do Sesc, em Piracicaba. Então, pra gente, a Bienal é uma coisa... Infelizmente, eu não participo mais, porque não estou mais pintando, né? Os quadros. Então... Aí depois você vai falar, mas você já começou a participei, fazer acho que essa de parte. 6, 7 bienais lá. Ah, sim. E para a carreira, a Bienal de Arte Naif é muito importante, né? Importante, que é uma divulgação bastante grande, né? É. Do nome, do teu trabalho e além de estar junto com que nem você grandes falou, com pessoas até do Brasil todo, Brasil né? todo, exterior também que participavam. Participam também. Com esse mesmo tipo, né? Mesmo estilo de trabalho. E aí a gente percebe que no quadro que você faz, vamos dizer, aqueles primeiros quadros que você fez, muitas fazendas, né? Como é que é isso? Se você começou com eu comecei muito com as fazendas, sempre muito tons de verde, né? No fundo, tons de verde. E fazenda, plantações de animais, né? E daí nós tínhamos aqui já o professor Chiquinho, né? Que era uma grande figura, né? E aí o tio Francisco falou, Maria, você não começa a ter mais brasileiros, né? Sim. Aí comecei os animais brasileiros, as frutas brasileiras, as árvores brasileiras, a parte do folclore brasileiro. Quer dizer, é um tema que não tem... São temas que não tem fim, né? Sim. Porque nós temos de aves... É uma riqueza enorme. É uma riqueza... Tanto da flora, folclore, a parte do folclore, realmente riquíssimo no Brasil, rico, né? E aí você faz, então, os quadros do Boi Bumbá. Boi Bumbá, né? até ele foi tem aqui ele foi o símbolo da Bienal de Arte Naif, né? Então ele era a capa do catálogo, né? Sei. E depois aqui dentro vai ter os quadros. Sei, muito interessante. E era engraçado porque quando chegou o convite da Bienal, ele veio assim, nesse cartão desse jeito, porque o Boi Bumbá no quadro, ele está num fundo laranja, né? Então, pondo um laranja e pôr ele aqui, ele muda completamente, né? Sim. Aí, a hora que chegou o convite, que eu olhei e falei, nossa, parece que eu conheço esse boi, né? Aí embaixo eu vejo o meu nome ali, né? Que é esse aqui. Agora que eu entendi. Convite, e o fundo era laranja. No quadro. Ele é laranja. E eles recortaram só. Isso. E o convite estava da Bienal, né, da abertura, e estava o boizinho ali. Né? Entendi. E aí muda completamente é verdade. E aí você começou a retratar, então, depois dessa época, vamos dizer, dessa fase, vamos chamar assim, né, de fazendas, dos verdes, aí começou a colocar temas brasileiros. Eu vi que você tem alguns quadros que nós vamos ver no segundo bloco, né, no segundo bloco vai ser bastante interessante, nós vamos passar algumas linhas, né, algumas fases, vamos dizer assim, dela, como, por exemplo, pintando a fauna e a flora. Eu vejo que, por exemplo, até pimentas, né? Você tem um quadro com pimentas. A pimenta tem um caso até porque eu fiz as pimentas. Pode contar. Pode contar? Um dia o doutor Camargo, que é um dos médicos que cuida da minha mão, ele falou, vamos passar uma pomada, uma capsaicina.
Na hora da dor, você faz qualquer coisa, né? Sim. E era a base de pimenta, Ah, né? Aí eu falei, tá. Aí eu, pode descontar, aí eu fiz um quadro. Ainda eu pintava naquela época Sei, bastante, sei. né? Aí eu fiz o quadro das pimentas, né? Ah, então, Porque e aí... ela sai do meu tema de trabalho, né? Sim, Né? sei. Porque geralmente elas são mexicanas, né? Não tem quase nossa, Sim. né? Mas só que ela faz parte da minha vida por esse motivo, da né? sua vida pessoal. É. Que vai ser contada daqui a pouco mais detalhes, né? Sobre o problema que você teve aí com tendinite, né? E aí você fez também, né? Os animais, muitos pássaros, né? Pássaros ali. Né? Que aí mostra o que A nós riqueza, temos no Brasil, né? E muita coisa que você também fez, assim, o que a gente percebe, assim, casinhas, né? Existe também muito estilo, né? Casas também, né? As cidades, né? Cidades, né? Os tipos de construções, né? E é interessante a gente começar a ver e apreciar e começar a entender esse tipo de arte, porque realmente, como você falou, como é feito num plano, não tem a perspectiva, né? E aí a gente começa a entender e a ver, né? Por exemplo, a gente vê, que eu como construção, né? Na parte de construção, a gente vê as casas, os prédios. Tudo em perspectiva. Né? E normalmente a gente, como engenheiro, a gente pensa muito, né, na perspectiva. Hoje a gente trabalha muito com computadores, né, com imagens em 3D. E a tua arte é aquela realmente primitiva, né? Que vem com... do jeito que você vê, você faz. E você faz aquilo num plano e dá toda uma graça, né? Uma beleza que agrada aos olhos, né? E aí você, como você falou, no começo então você fez até chegar a definir isso, aí você chegou a fazer com quadros assim, com perspectivas, assim, não. ou não? Eu fiz, assim, em época de escola, né, que você era obrigado a ter, lembra esse negócio de aumentar o desenho, diminuir o desenho, né? Sim. Mas eu nunca, tudo que eu fazia era mais chapado, com pouca perspectiva. Entendi. Por ter essa dificuldade, eu não tenho esse lado, esse raciocínio matemático, assim, eu sou zero nisso. Então a arte naif caiu perfeito. Justamente por isso. É uma forma que você enxerga o mundo e retrata ali, o jeito né? que você enxerga. Que bom. E aí você falou da Bienal, né? Eu sei que você participou, então, como você falou aí, de mais de 6, 7 bienais. E além disso, você é premiada, você tem quadros premiados, né? O prêmio Philips, por exemplo, né? O prêmio Philips, como é que foi isso? Foi em 94. Foi o meu primeiro prêmio. E na época eu trabalhava com a tinta a óleo ainda, né? Sim. Só que o prêmio Philips, eles pediam que você tinha que fazer no papel e você não assinava. Quando você recebia a ficha de inscrição, você punha o seu número, para ninguém saber quem que fez o e era trabalho. feito na hora o trabalho? Não, você fazia e mandava para o concurso. Tá. Né? Com o número? Com o número. Entendi. Né? Os jurados, então, vamos dizer assim, quem ia analisar sem ter uma tendência pelo nome da pessoa. Até o tema era o homem e a tecnologia antecipando o futuro. Esse nome até hoje eu não esqueço, porque me deu um trabalho, porque daí eu fiz as fazendas com técnicas agrícolas modernas da época, né? Tipo das colheitadeiras, né? Então meu trabalho foi feito nisso, né? Aí eu fiz com a tinta acrílica, porque era em papel, né? E eram 10 premiações. Aí foram 1.140 pessoas que participaram. Nossa. Aí eu ganhei o 10º lugar, eu ganhei. Que bom. Então é uma coisa assim, que o prêmio às vezes tem uma coisa que ele te dá o ânimo para continuar. Sim. Né? Para perceber que você está no caminho certo. Você está no caminho certo. Né? Que está né? ganhando o prêmio, está entre os bons, vamos dizer, os trabalhos melhores. Né? Mas eu acho assim, ela serve mais estímulo. Entendi. Entendeu?
Porque como a vida de arte não é muito fácil, é bem sacrificada, né? Então você tem que ter uns estímulos de vez em quando para continuar, né? Porque acaba valorizando, né, também. Acho que não acaba, assim, o teu nome, né, assim, as pessoas, porque infelizmente a gente sabe que, vamos dizer, não é só o gostar, muitas vezes a gente, sabendo quem fez, a gente dá, sim, tem um também, peso também. Como tem em São Paulo, tem a galeria que eu trabalho já faz muitos anos, a Galeria de Arte Naif, chama. Galeria de Arte Brasileira, sim, que chama, ali na Lorena. Há muitos anos que eu trabalho com ela. Então é importante, assim, você ter uma galeria, né? Mas só que com isso é através de muito trabalho, né? Muito estudo, muito trabalho, persistência, né? Então, sobre estudo é interessante, né? A gente, como você falou, existe até pessoas analfabetas que acabam, né, colocando, né, fazendo que seja a sua arte do dia a dia, como, né? E, mas ao mesmo tempo, por exemplo, você tem, como você falou, muito estudo muitas vezes, né? Por exemplo, quando talvez você for fazer o quadro das pimentas, ou mesmo esse que você disse do prêmio, que foi com as máquinas agrícolas, né? Então existe até um trabalho também de pesquisa. Eu fiz a lei dos direitos dos animais também. Daí eu tive que pesquisar quais animais na época que estavam em risco de extinção, os que estavam tem uns que estavam extintos, até se não me engano, Mutum. Então, daí eu vou ter que... Aí você retrata ali uma realidade... Tanto que quando esse quadro, a linha de separação do quadro, a linha são vermelhas. Estão dizendo que ele está em extinção. Né? Então, quando eu faço os animais, eles estão a linha vermelha, porque está em extinção, a água é pássaro, o outro tipo de azul é de água, e o marrom era terrestre. Eu acho que é assim, faz tempo que eu não faço isso, mas... Então, e a linha vermelha era os animais em extinção. Uma simbologia em relação às cores. Né? Que bom, Maria. Maria, nós já terminamos o primeiro bloco, daqui a pouco nós vamos voltar falando mais sobre a arte naif e também sobre, vamos dizer, uma nova fase que depois você começou, que é essa arte aplicada, né? Aplicada em objetos, até mesmo de decoração e objetos de uso do dia a dia. Então, até mais, voltaremos daqui a pouco para mostrar um pouquinho mais da arte naif com a Maria Brandão. Campus Prado Projetos e Construções oferece para você os melhores projetos e construções em toda a Jaú e região. A Campus Prado cuida de toda a etapa da sua obra, garantindo qualidade e reduzindo custos na execução. E você ainda acompanha passo a passo através de uma tecnologia moderna, evitando gastos desnecessários e atrasos na sua obra. Conheça a qualidade do trabalho desenvolvido pela Campus Prado Engenharia e Arquitetura em Jaú. Rua Edgar Ferraz, 259 no centro, telefone 3602-3050. Tigocel Celulares. Problemas com o seu celular? A Tigocel tem a solução. Assistência técnica especializada e tudo o que você precisa em acessórios para o seu celular. Se o seu celular der defeito, procure a Tigocel Celulares, na rua Lourenço Prado, 342, no centro de Jaú. Telefone 3626-2130. Seja você também um associado do Sindicato dos Metalúrgicos de Jaú e região. E você vai poder desfrutar de vários serviços oferecidos gratuitamente para todos os associados. Serviços como dentista, advogado, cabeleireiro masculino e feminino, manicure e ainda cursos profissionalizantes de solda, informática, entre outros.
E mais, o Sindicato dos Metalúrgicos tem ainda uma bela chácara para os eventos de seus associados e apartamento na Praia Grande, no litoral paulista. Associe-se você também. Sindicato dos Metalúrgicos de Jaú e região ainda conta com subsede em Brotas e Barra Bonita. Sindicato dos Metalúrgicos, Rua Amaral Gurgel 140 no centro, telefone 3622-1318. A empresa Jofran, consolidada há mais de 25 anos no mercado brasileiro, além de ser distribuidor das embalagens plásticas e sacos para lixo fabricadas pela Kid Lixo, também é distribuidora autorizada Indeba, linhas de limpezas e conservação, cozinha industrial, hospitalares, lavanderia e higiene pessoal. Contamos sempre com uma grande e diversificada variedade de soluções em higienização e limpeza. Acesse www.jofranjaú.com.br. Jofran, sempre um passo à frente. Oferecer o melhor serviço de água e esgoto para o município. Esse é o principal objetivo da concessionária Águas de Jaú. Utilizando as mais modernas tecnologias, novos equipamentos e colaboradores qualificados, Águas de Jaú proporciona um melhor atendimento à população. Além da confortável loja em local de fácil acesso, o cliente também dispõe do atendimento 24 horas por dia pelo telefone 0800 2424 827. Águas de Jaú, fazendo mais por você. Restaurante do Tajiba. O Restaurante do Tajiba está localizado de frente ao estádio Zezinho Magalhães, na rua Ângelo Martins, esquina com a Avenida Caetano Perlatti. Sempre pronto para bem servi-lo. Local onde a família Tajiba oferece a você e a sua família diariamente deliciosos tipos de saladas e pratos quentes, além de sobremesa como cortesia. É um local onde você vai encontrar toda a tranquilidade para fazer uma ótima refeição. Servimos por quilo e self-service e também Marmitex, com a opção de você mesmo prepará-la. Restaurante do Tajiba. Telefone 3032-0335. Bar do Português. Conheça o melhor happy hour da cidade. Convide os amigos e passe horas agradáveis em um ambiente descontraído e com o melhor chopp, o Chopp Brahma. E aquelas porções deliciosas. Então, o que você está esperando? Bar do Português. A Avenida Dudu Ferraz, 551. Telefones para contato: 99611-4747 ou 99745-0654. Acesse www.bardoportugues.com.br. Olá, estamos voltando no nosso programa Hashtag Projetos, hoje falando sobre a arte naif e a arte aplicada com Maria Brandão. E nós estamos aqui agora no segundo bloco e nós vamos falar um pouquinho sobre os trabalhos realizados pela Maria Brandão, que fizeram e fazem muito sucesso aí, que todo mundo gosta e quer ter um quadro, uma arte da Maria em casa. Maria, vamos começar então a mostrar as fotos e eu gostaria que você pudesse assim, ir comentando, né? Falando um pouquinho, né, sobre, por exemplo, esse quadro, que ele tem com certeza um tema, tem muita coisa aí por trás. O que você podia falar dele pra gente? Quando eu comecei a trabalhar com os temas brasileiros, o primeiro tema foram os estados. Então, cada quadro vai ser um estado brasileiro, com as suas características, né? Plantação, a festa folclórica, o tipo de trabalho que tem, umas características como esse do Rio de Janeiro, que tem a ponte Rio-Niterói, o calçadão de Copacabana, né? Sim, Copacabana, né? Copacabana. O Cristo Redentor. Então, dessa série, cada quadro é um estado. O Pão de Açúcar. O Pão de ali. Açúcar. Então, você vai retratando. A parte das Salinas, né? O trabalho no Rio, né? Talvez ali o Carnaval, o Iemanjá. Né? E aí, você então retrata ali, no caso aqui, o tema de um estado, Rio de Janeiro, né? E você fez disso outros estados também, né? Fiz todos. Você fez todos os estados, então, com as suas características locais. Todos. Eu acho que foi o Rio, Goiás e Bahia foram premiados. E aí teve uns outros da série também que foram... Minha cabeça já estou ficando mais... Estou com 50, já está
falhando, diz Carlinhos. Muito bom. Eu acho que você realmente... É por isso que a gente diz, né? É interessante essa arte, né? Que a gente, a princípio, a gente tem traços assim que assim isso eu faço. De como a gente pintava isso. Como criança, né? Mas e aí você desenvolve em cima disso, né? Todo um estilo que é reconhecido mundialmente, né? E tem bienais, tem tudo isso, quer dizer, é muito valorizado isso, né? Eu acho que mostra também que a arte não é uma coisa impossível. Sim. Todo mundo vai ter que gosta desse ramo, vai ter um caminho para seguir, né? Pode ser o desenho mais simples ou um desenho mais elaborado. Sim. Vamos ver então, já passando aqui para uma outra fase, vamos chamar assim, outro tema, né? Que seria dos animais, é isso? Daí depois dos estados eu comecei os animais brasileiros e eu ganhei de um amigo meu a Lei dos Direitos dos Animais. E eu tinha pensado em fazer elas em telas menores, cada tela uma parte da lei. Só que eu achei também que a lei fosse ficar meio perdida, né? Aí eu tinha uma tela em casa, de madrugada acordei, medi, vi que dava certinho, daí eu consegui dormir, né? Consegui ver que dava pra... Então eu pus todos os animais na época que estavam em extinção, ou uns já estavam extintos. Então a linha vermelha é isso que ela representa, né? Entendi. E tá toda a lei, tá escrita nesse... Esse quadro foi parar em Jerusalém. Ele foi vendido... Foi vendido para Jerusalém, foi lá para... depois a gente gostaria que você contasse um pouco mais sobre essa história, né, de pessoas aí, por exemplo, né, internacionais, vindo aí, comprando e adquirindo suas obras e levando para fora, né? Aqui vamos passar para um próximo, que também, né, tem essa característica quadriculada, né? E aí você vai retratando vários temas ali. Aí é o tema folclórico. É verdade. Então eu fiz o fiz Terra Brasil. Geralmente na Bienal eles pedem 2 quadros, né? Então foi o Terra Brasil e Brasil Folclore. Então ali vai ter música, tem frase de caminhão, tem Boi Bumbá, o Saci Pererê, a capoeira, tem, acho que comida também típicas, tem a festa junina. Eu percebo que esse estilo dá liberdade até de ter escritas, né? Você escreve aí. É interessante isso, ela é livre, né? É uma coisa... eu gosto da arte naif por causa disso, que você pode fazer o jeito que você quiser. Você retrata... Não o jeito que você quiser. É o jeito que você vê, como você falou, né? Além da ingenuidade... Você falou uma outra palavra também, que é a simplicidade, né? A simplicidade. Isso, com a simplicidade. E eu acho, a arte ela tem muita coisa de humor também. Sabe? Ela tem muito, eu acho muitos quadros assim, de bienais, você vê assim, às vezes um tema muito atual, mas ele faz uma forma engraçada, sabe? Então, como tem uns quadros que eu fiz sobre frases de caminhão, porque é uma coisa bem brasileira, né? E são ótimas essas frases. São ótimas, tem frases que estão... Então aqui... Daí foi esse quadro, foi junto, é o Terra Brasil. Aí eu fiz o mapa do Brasil e escrevi tudo ali sobre o Brasil. Os animais, quantos cactos nós temos. Aí era sobre... Então eram esses 2 quadros que Tucano, borboletas. Quantas borboletas. E o Boi Bumbá, que ele foi o símbolo que é o outro quadro, que foi o símbolo da Bienal de Arte Naif, né? Sei. Que bom. E aí, então, nesse caso, a gente percebe realmente as cores, as figuras, né, de imagens, né? Isso tudo, então, é um retrato naif com essa simplicidade, ingenuidade, no sentido de ser um traçado... que vem de dentro mesmo, tranquilo, sem querer ter muita técnica de fazer essa parte de
do 3D lá, na minha cabeça vem 3D, mas é da perspectiva, né? É. Interessante. Vamos passar então agora para um outro quadro. Essa das pimentas eu fiz quando eu passei aquela pomada na mão, para dor. Então, aí, na verdade, são todas pimentas aí. Aí são só pimentas. Sei. E aí, então, você deu uma estudada, que nem você falou, tem muita coisa que é de fora, grande né? parte Não é do mexicana, país. né? Mexicana. Aí, então, é um dos poucos quadros que eu saí do tema do Brasil, né? Porque daí tinha mais a ver com a minha... Com o teu problema de dor, tendinite, né? Então, que nós vamos falar daqui a pouco. Entendi. E aí, então, claro, eu expressei as pimentas. Você expressou as pimentas que foi essa fase que você passou. É uma fase pessoal, né? Que você transmitiu nos seus quadros, na sua arte. Muito bom. Aqui já é um quadro, parece que é um quadro grande, não é? Esse quadro é grande. Esse aí acho que era, não sei se era 2,5 por pouco, era um quadro bem... Esse foi o último quadro grande que eu fiz, foi esse daí. Tá num cavalete ali, tem... Eu fiz nesse quadro todos os biomas brasileiros, porque depois eu fiz cada quadro um bioma brasileiro. Então, assim, como todos os quadrados amarelos são, acho que é do Cerrado, se não me engano. Então, cada cor é um bioma. Mesmo eles estando, sim, jogados, vamos dizer, aleatoriamente, mas ele tem a cor que identifica o bioma, aí, né? No caso, o clima, a terra, né? Os animais, as plantações. A vivência ali, né? De cada bioma. Dos seres vivos, animais e vegetais. Que são 6 biomas que nós temos, né? Sei. E aí, então, você retratou os 6 biomas aí. Interessante, né? Tem muita coisa realmente que você pode... Dá para ficar horas e horas olhando para o quadro e descobrindo coisas. É bem detalhe, né? Assim, né? Eu gostava muito de fazer assim, essa parte de detalhe. A parte de escrita eu acho uma coisa que eu gosto bem de... Eu gostava muito de fazer também, né? Sei. Porque não adianta só eu assim, mostrar o que é o Cerrado se eu não explicar o que ele é, né? Você tem a oportunidade também de poder passar uma informação a mais, né? Além da informação do desenho, o visual, né? Que é um visual e que isso estimula a imaginação, né? A gente sempre... É interessante, meu pai gosta muito de quadro, né? Eu cresci vendo quadro e a gente sabe que muitas vezes um mesmo quadro ele vai ter várias interpretações para várias pessoas. Cada pessoa enxerga de uma maneira conforme a própria vivência, né? Eu lembro que alguns artistas que meu pai adquiria quadro, que a gente falava, né? A gente vê isso, e o próprio artista, ele falava, pensando numa outra coisa totalmente diferente. E realmente cada pessoas, né, que vão lá, que vê os quadros, acabam interpretando, né, de uma forma diferente. Isso é muito legal. É muito bacana. Eu acho que aí é que leva a gente, né, vamos dizer, que faz a diferença da arte, né? É a arte. E você dá uma curiosidade de você conhecer mais, né? Isso mesmo. E aí, Maria, aí você aparece junto com o maestro João Carlos Martins. E por quê? Como é que você conta essa história da tua vida? Ali o problema nosso é o mesmo, né? Que é a bendita tendinite, né? Ele aconteceu outras coisas, na minha mão aconteceram outras coisas, né? Sim. Mas ele tocando piano e você com um pincel, né? Mas a dor, né? A dor física e a dor de você atrapalhar isso profissionalmente é muito complicado, né? E a pessoa que não vive essa dor constante, a pessoa não tem noção do que é isso, né? Do que isso interfere na sua vida, né? Porque não é só na parte de trabalho, na vida, né? Você pegar um garfo, você não consegue escrever, quer dizer, são muitas coisas que vão te atrapalhar, né?
E eu nunca imaginei que eu fosse conhecer ele. E quando ele veio para Jaú, eu falei, eu vou conhecer, né? Sim. E no fim a gente troca e-mail até hoje, sabe? Até hoje. São amigos Ficamos, que ficaram decorrente, uma grande pessoa ele. Muito. Realmente é um excelente profissional e a gente sabe. Uma pessoa todo muito mundo fácil de conhece se lidar, ele, né? muito amoroso, muito fácil para pessoa simples, sem. E agora aqui está começando a aparecer o que a gente vê da sua continuidade, né? Eu acredito que você teve esse problema, né, na mão, da tendinite, e aí você então parou de fazer seus quadros. Ou você ainda faz alguma coisa? Muito pouco. Hoje em dia quase nada. Quase nada. Não aguento de dor. Sei. Não aguento segurar o pincel zero, não aguento segurar. Sei. E, então, a tendinite começou em 2001. Eu trabalhei ainda um tempo. E quando a dor já chega num ponto que você não suporta mais segurar, você não tem muito controle na mão, né? Sei. E daí que eu comecei a fazer a trabalho em louça. Trabalho em louças. Que o pai Porchat fala, isso é arte aplicada, né? Que são os desenhos dos meus quadros que eu trapasso em louças. Objetos, né? No caso louças. No caso louças. Que você realmente retrata ali, por exemplo, aí como são pássaros, são né? Os passarinhos brasileiros. Que você então usa os mesmos temas até dos quadros, né? Com a mesma imagens que você usava nos quadros e nas louças. Em louças. Que ficou muito bom, né? Eu acho que é até, vamos dizer assim, é mais uma oportunidade das pessoas, caminho, né? É um caminho das pessoas apreciarem e ter um objeto seu. Para eu continuar a poder viver do meu trabalho, né? Sim. Poder estar no mesmo caminho, né? Sim. E aí, então, por exemplo, você faz com esses que tem temas brasileiros, e eu sei que aí é um orgulho nosso também de Jaú, que você começou a fazer temas... Os temas de Jaú. Os temas de Jaú. Que é a nossa matriz, Coreta, Estação, Cano Torto, o Hidro. O hidroavião. A Capela do Frei Galvão. E aí então tem a imagem, aí dentro ali é a assinatura? Ali dentro é o nome. É o nome do tema? Então ali dentro vai estar o nome da matriz, né? O desenho dela. Entendi. A assinatura geralmente vai estar mais escondida, mais atrás. Okay. Aqui já é um Portas Guardanapos, Guardanapos. Também com a igreja e com o Cano Torto, muito interessante. O Cano Torto, que para nós faz parte da nossa história. Da nossa história, né? O Jaú eu gosto do H. Né? Então sempre eu faço o Jaú com H. A estação de trem, porque para mim também é importante, porque a vida inteira morei ali na Vila Brasil e o barulho do trem é uma coisa que faz parte da minha vida, né? E o Coreto também, né? O Coreto. Estação, a infância nossa no Coreto, né? É verdade, o Coreto, bom tempo que no Coreto todo domingo a gente está dando em volta, né? O Coreto tinha a banda. Doce. É, verdade, né? A minha avó morava ali em frente ao Jardim de Baixo, quer dizer, então são coisas que realmente fazem parte da minha vida, né? Que você retratou aí muito bem, né? Não só... E isso nos transfere também, porque faz lembrar não é só a sua vida, da gente, a né? vida de todos nós aqui que crescemos em Jaú aí. E quem não conhece, quem não passou, né? Essa geração mais nova, né? Se tem dúvida, vai procurar saber porque está aí retratado, né? É muito interessante. E aí, olha que bonito, as xícaras, né? É um jogo, né, de xícaras, cada um com um desenho de Jaú, né? E aí o boi aqui já é um tema, de novo, tema... Foi o símbolo da Bienal, né? Da Bienal. Vamos lá, aqui também o jogo aí com todos... Aí já fazendo um conjunto com a mesma imagem, né? Também bastante interessante. E isso acredito que você tem vendido, assim, é uma coisa muito interessante, né? Acho que deve ter uma procura,
Porque tem esse valor da tua arte né, anexado, né, juntamente com uma peça que nos usual, lembra né? a nossa cultura, nosso folclore, né? E Essa aqui já estão... aí é o Galo da Madrugada. Galo da Madrugada. Também que é parte do folclore também, que é muito legal, né? Ele também... Então, E é muito colorido, né? Como o boi bumbá, né? É muita dá uma cor, cor, né? dá uma alegria, dá uma... E ele é bonitão, né? Aqui, Aí as peças são novas, né? Essas aí são as peças, as louças refratárias. Essa faz pouco tempo que eu comecei a trazer. Aí também, esse outro tema é um tema conhecido meu, que são o pomar, que são as frutas brasileiras, que vai ter. Aí é o caju, o camu-camu, laranjinha do mato e a pitanga. São as 4 frutas brasileiras que eu faço. Aí isso é um bol. Muito bom. E aqui? Aí foi lá em Piracicaba, lá na Bienal, quando o boi bumbá foi o símbolo da Bienal, que eu dei uma entrevista pro canal lá de Piracicaba. Entendi. E ali são seus quadros? É o Bienal, o de cima é o Terra Brasil e o que está embaixo é o Brasil Folclore. Aí o catálogo ali. O catálogo, que é esse, né? Esse Que exemplar esse, que nós temos aqui. Então, e que foi utilizado tua obra, teu desenho. Boi bumbá. Porque Piracicaba eles dão vários tipos de premiações também, sabe? E uma das premiações é o seu desenho ser o símbolo da Bienal, né? Da Bienal. E foi legal porque você chegando em Piracicaba tinha todos os cartazes da entrada até chegar ao Sesc. Então tava o boi teu desenho lá. Foi uma coisa muito importante da minha vida e uma emoção muito forte, né? Realmente. Forte. Muita. Porque o trabalho é a satisfação, né, profissional. O trabalho é muito. É muito solitário o trabalho, né, Liscardi? Sei. Então, quando você está fazendo, você não sabe o que vai acontecer com aquela vida. Né? Você faz e o rumo que ele vai tomar, você não sabe. É desconhecido, realmente, né? é desconhecido. E às vezes eu acho que você acaba até às vezes se apegando, né, aos quadros. É difícil vender também, não é? Porque tem um valor sentimental, né? Ao mesmo tempo você precisa viver, então você tem que né? Não tem muita escolha, né? Mas geralmente eu pego um de cada série para mim. Ah, tá. Participação na Bienal também. Então, é bastante interessante, a gente acabou vendo realmente um retrato aí das suas obras, das suas participações, né, em bienais, em prêmios, essa satisfação, né, de ter como tema e o teu desenho, Boi né, bumbá. o boi bumbá. E isso tudo deixa a gente também orgulhoso, né, de Jaú aqui, né, tendo realmente uma artista plástica que tem esse nome reconhecido nessa arte, com esse estilo knife. Então tá bom, nós terminamos agora o segundo bloco e nós vamos voltar daqui a pouco falando mais sobre essa arte aplicada e dizer bastante ainda sobre, até é interessante, nós vamos falar de algumas curiosidades, como você falou, de quadros, né, que foram para fora do país, como que foi, né, esses contatos e o que né, te levou a ter, né, esse trabalho reconhecido como é. Então, até daqui a pouco. Campus Prado Projetos e Construções oferece para você os melhores projetos e construções em toda a Jaú e região. A Campus Prado cuida de toda a etapa da sua obra, garantindo qualidade e reduzindo custos na execução. E você ainda acompanha passo a passo através de uma tecnologia moderna, evitando gastos desnecessários e atrasos na sua obra. Conheça a qualidade do trabalho desenvolvido pela Campus Prado Engenharia e Arquitetura em Jaú. Rua Edgar Ferraz, 259 no centro, telefone 3602-3900.
3050. Então, se você precisa de mais clientes, a LigSite tem a solução. Somos a melhor opção para quem quer entrar agora na internet. Procure o franqueado mais próximo e sejam conectados. Eu tenho paixão em ser cliente LigSite. Você sabia que a William Radical Skate Shop está de cara nova? A loja ousou em transformar e inovar com a ideia de fazer o público se identificar cada vez mais, focando no estilo, na qualidade e oferecendo roupas, tênis, peças de skate e acessórios das melhores marcas do segmento do skate e streetwear conhecidas no mundo todo. E foi pensando nesse seleto público que a William Radical criou a DR7, marca que representa, fortalece e busca transmitir a essência skate rua do Brasil. Venha visitar e conferir a loja nova, a William Radical Skate Shop, fica na rua 7 de setembro, 282A, no centro de Jaú. Ou também você pode comprar online no site williamradical.com.br. Ah, para quem é de Jaú, entregamos no mesmo dia. William Radical Skate Shop, sempre conectado com quem acredita que o estilo faz a diferença. A Nova Hidráulica pertence à rede de serviço autorizado Deca Hidra, além da prestação de serviços na garantia e manutenção de produtos, também comercializa. Na Nova Hidráulica você pode adquirir torneiras, chuveiros, registros, bacias, lavatórios, válvulas Hidra, aquecedor solar, além de peças de reposição para seus produtos Deca. Você tem algum equipamento hidráulico que está com problemas e acabou a garantia? Fique tranquilo, esse serviço você encontra na Nova Hidráulica. Antes de adquirir qualquer produto hidráulico ou mandar reparar os seus equipamentos hidráulicos, procurem a Nova Hidráulica, que fica na rua 15 de novembro, 843, na Vila Nova. Telefone 14 3624 6512. Uma equipe pronta para atender você. Estamos voltando no nosso programa Hashtag Projetos, hoje falando sobre a arte naif e também a arte aplicada que a Maria Brandão faz, né, com essa arte bonita que nos traz a simplicidade, a ingenuidade, né, o primitivismo, né, que vai fazer com que o nosso dia a dia fique mais gostoso, né, com essa alegria que passa a arte com as cores, com o colorido, com tudo isso que nós já estamos falando aqui. Maria, eu queria agora que a gente voltasse a falar de algumas coisas que até você já falou, mas no sentido seguinte, sobre algumas curiosidades, né? Que você disse que, por exemplo, você chegou a ter contatos com pessoas do exterior, procurando e até comprando seus quadros para levarem para fora, com temas nacionais, nossos, né, brasileiros. Como é que foi? Tem algum caso interessante que você possa contar? Tem, como esse dos direitos dos animais, aquele quadro que quando eu terminei o quadro, eu falei, ele vai para a Bienal ou ele voltando, o quadro é meu, né? Só que lá foi um empresário de Jerusalém e se interessou pelos dois quadros, né? E geralmente quem faz a conversa, a venda, é o Sesc, né? Sei. Porque você já passou o preço, você falou que já está para vender, então eles mesmo que já fazem essa transação. E normalmente vocês expõem os quadros, mesmo na Bienal ou qualquer exposição, e tem o preço. Tem o preço. Né? Se você quer normal. vender o quadro, você já põe um preço. O valor, E se alguém parecer interessado, já não era a sua ideia vender, você deve ter posto até um preço bom, que valesse a pena. Porque esse quadro era para ser meu, esse quadro. Por isso que eu falei do valor sentimental que o artista tem com as suas obras, né? Geralmente eu não faço assim, mas assim, esse quadro por gostar muito de animais, é uma lei muito bonita, sabe, Scarnecista? Sei. Então, se o animal trabalha, ele tem que ter a comida, ele tem que ter o repouso, sabe? Então, é uma lei muito bonita essa. E daí foi parar em Jerusalém.
E engraçado, foi uma fase difícil também, que a gente vive em fase difícil, né? Aí Deus falou, Maria, vai parar em Jerusalém. Para mim foi, eu que sou católica, né? Foi uma coisa muito, assim, importante, que mexeu muito. Quer dizer, você não está sozinha. Entendi, né? Realmente foi. Chegou lá daquele lugar, né? Né? É um pouco demais, assim, né? Que te mandou um sinal, falou assim, fica firme que nós estamos juntos. Estamos juntos, você não está sozinha, né? Então foi um quadro muito importante, assim, que eu fiz e foi parar em Jerusalém, né? Porque os quadros, quando eu mando para a galeria, às vezes eu fico sabendo para onde vai, né? Porque dali ela vai... Então, vão muito para a França, Estados Unidos tem bastante, mas aí eu não tenho contato com o comprador. Sim. Né? Daí é a galeria que faz esse contato, né? Entendi. Às vezes acontece das galerias te procurarem a respeito de... Essa galeria faz muitos anos que eu trabalho com... E tem encomenda também, por exemplo, alguém que queira um tal tema, um tal animal, um cachorro, por exemplo? Tem. Às vezes acontece. Acontece. E às vezes, como mesmo lá na galeria, às vezes eles pedem assim, Maria, tal tamanho, dá para você fazer, mas aí você é livre. Sim. Entendeu? Você vai criar em cima daquelas diretrizes ali. Aí as pessoas falavam, eu fiz muito assim, fazenda da pessoa. Aí a pessoa falava o que tinha na entrada, como que era a sede. Aí eu retrato a fazenda. Isso é uma mesmo coisa... sem foto, sem nenhuma imagem. Às vezes tem foto. Vezes tem foto. Mas daí a plantação seria algodão, o café, né? São valores sentimentais também, né? Então que acaba criando. Várias coisas assim. Porque vai, né? É uma obra sua, né? Uma criação que acaba se espalhando para o mundo, né? Para Jaú, para São Paulo, para o Brasil e para o mundo. E eu vou contar uma coisa também para você, que é o seguinte. Eu faço parte do Rotary Club. E o Rotary Club é um clube que não só tem Jaú, né? Em Jaú nós temos 4 clubes, né? Cada clube se reúne em um dia da semana. E nós temos, vamos dizer, ele é organizado e separado em distritos. Então, no nosso distrito, ele tem em torno de 70 clubes e pega cidades como Catanduva, São José do Rio Preto, até Ilha Solteira, né, Barra Bonita, então são todos clubes do nosso distrito. E o nosso distrito, ele entra em contato com outros distritos de outros países. E nós fazemos o que a gente chama de intercâmbio de casais ou intercâmbio da amizade. Antigamente chamava intercâmbio de casais, era mais do casal. Hoje está se fazendo, hoje existe mais pessoas solteiras, às vezes separadas, né, às vezes... Então, aí as pessoas, vamos dizer, o programa hoje passa, né, a ter esse nome de intercâmbio da amizade. Aí o que a gente faz? A gente fica uns 12 dias no país, né, por exemplo, na Índia, como eu já participei, nos Estados Unidos, em Taiwan, na Turquia, e eles, ficamos na casa dos rotarianos, e os rotarianos de lá também vão fazer uma programação de uma viagem para conhecer o Brasil também. E ficam nas nossas casas aqui. Então é interessante porque nós não temos um custo de hotel, né? Tem algum... e quando eles vêm, eles ficam em casa e também é o custo, né? Eles ficam sem custo nenhum para eles. Então é muito bacana porque a gente conhece realmente a cultura, nós conhecemos... o dia a dia, né? Porque é diferente você ficar num hotel, que normalmente são aqueles hotéis internacionais, que o café da manhã é muito igual, né? No mundo inteiro. Coisa, tal. Né? E agora, se você fica numa casa de um indiano, você vai ver realmente como funciona. Então, o Rotary proporciona isso pra gente. E por que eu falei tudo isso? Porque eu não tenho dúvida em adquirir obras suas, né? Eu levo como presente para esses nossos amigos, companheiros de Rotary, né, que são de outros países, adquirirem essa arte nossa, a arte nossa do Brasil e de Jaú, né, com temas. E isso tem agradado e muito. Tanto é que a gente começou a fazer, né, isso, né, no primeiro ano, e a gente
toda vez a gente procura levar algum trabalho seu, porque a gente percebe que as pessoas lá fora gostam muito desse trabalho, né? E além de ter esse lado da identificação com o nosso país, né? E eu acho muito legal, assim, com a cidade também, sabe? Isso, muito eu acho, assim, a identidade, eu acho que é uma coisa muito importante, né? Porque nós somos jauense, brasileiro, paulistano, né? Eu acho que isso é uma coisa, é um diferencial. Eu acho que nós somos um povo bom. Sim. Nós somos mal governados, mas nós somos um povo bom. Feliz, né? Alegre, brincalhão, né? Mas eu acho... Temos os nossos defeitos, temos mas tem defeitos, as qualidades. mas temos muita qualidade, né? E eu acho legal, assim, ir para os outros lugares, a pessoa fica sabendo mais ou menos o jeito que é o país, né? Através do nosso trabalho. Verdade. Né? A música brasileira que é... Isso, porque conhecida, a arte né? é isso, né? Ela retrata a vida, ela retrata o nosso dia a dia, ela retrata, né, de uma forma gostosa, de uma forma que você consegue realmente transmitir, que é a transmissão da arte, né? E aí você está de parabéns com né? tudo Porque isso. nós temos muito sol, né? Então, até as cores são diferentes, né? Por influência do sol, do calor, né? Então, tudo isso E realmente, você até falando sobre isso, a gente fala de passar isso para o pessoal de fora, mas até para nós mesmo. A gente acaba conhecendo o Brasil através da sua arte também, né? Porque muitas vezes a gente está aqui, ele não é tão simples ir para o Amazonas, por exemplo, eu mesmo gostaria para o muito sul, desse para o Nordeste. E aí isso vai nos trazendo ao nosso dia a dia também um pouco dessa cultura, né? Que é legal nossa que do Brasil. Parintins, ela vive, a cidade é quase movida pelos bois, né? Então, assim, como é o boi vermelho e o boi azul, eles não vai falar, se eu sou boi azul e você é vermelho, eu falo boi contrário, eu não falo assim, o nome do seu boi. Entendeu? Então a rivalidade é bem interessante, assim, lá, sabe? É boi contrário. Boi contrário. É boi contrário. Então essa simplicidade que eu acho que é uma coisa que, né, que está faltando, eu acho, né? Sim. Eu acho que está tudo muito... E que cai muito bem na tua arte, né? Que é a arte com a simplicidade, com a sua arte, de mostrar esse dia a dia nosso do Brasil. Maria, nós vamos ter... Eu trouxe um presente que bom! Isso aqui também são umas coisas novas. E esse aqui é um catálogo também da Bienal. Que ótimo! Deixa eu dar uma olhada aqui. Nossa, que bacana, muito obrigado. Olha, o boi bumbá. E é tipo um decalque, É um né? decalque. Esse é para geladeira, potes, né? Aqui já são aí o pomar, você chama de as pomar, frutas brasileiras, né? Brasileiras, né? E nós temos aqui o nosso matriz. Jaú. Né? Então aqui você também escreve Igreja Matriz, Nossa Senhora do Patrocínio, 1905. Beleza. Centenária, nossa matriz. Temos aqui. Muito obrigado, adorei. Isso aqui vai ser guardado e apreciado com muito carinho. Aí tem esse daqui também que foi da Bienal, que tem tem um quadro meu aqui também. Tem esse trabalho aqui também, que é uma pessoa que faz, que é muito interessante, que ele faz em caixa de fósforo. Sabe? Então tem uns trabalhos assim bem diferentes nessa. Sei. Aquelas caixas de maçã também, sabe? Aqueles. Sei. Tem. Nós temos aqui realmente são variações da arte naif. Da arte naif, né? Mostra bem o estilo, né? Aqui até retratos, né? Retrato, fotopintura também que eles usam muito. Esse aqui é o seu. Que é Aí foi o Pampa, é o quadro Bioma Pampa. Bioma Pampa. Muito bom. Que ótimo, eu agradeço muito. Eu vou guardar e ler e procurar até conhecer um pouco mais, né, sobre essa arte. Que, né, tá aí para a gente realmente apreciar e
e adquirir conhecimento mesmo, né? Até aqui no caso você mostrou a história, né? Mostramos os monumentos, por exemplo, Jaú, mostramos folclore, a flora, a fauna do Brasil. Então, quer dizer, tudo isso vem por trás muito conhecimento e muita coisa boa. Tá bom, Maria, então, estou me despedindo, a gente vai ter que terminar, o programa passou, são 1 hora e já acabou. Muito bom, gostei muito, obrigada. Que bom, Maria. Então, até um próximo programa, #Projetos.